Olá, sejam bem-vindos a mais um diálogo sobre mil e uma coisas. E olha, mais uma vez estamos juntos, mais um episódio desse programa que tem sido assim bem abençoador. Eu sempre digo que a nossa busca aqui não é por informação, mas conhecimento que gere sabedoria e que traga norte, orientação para o nosso dia a dia. Então, seja bem-vindo. E hoje eu quero rapidamente apresentar para vocês a pergunta de hoje. Olha só que pergunta extraordinária. Qual o papel do dinheiro na espiritualidade cristã? Ter muito dinheiro é pecado? Há um conflito entre Deus e o dinheiro? Então, olha só, hoje é um tema por demais teológico, filosófico, econômico, de diversas faces que eu quero compartilhar com vocês, que eu quero meditar com vocês aqui no diálogo e poder, assim, trazer uma resposta bem especial, uma orientação bem especial para a nossa jornada. Bom, vamos lá. Eu quero aqui começar fazendo aquilo que sempre faço, indicando algumas fontes de leitura e, filosoficamente falando, há dois livros que são, assim, imprescindível a leitura sobre a questão do dinheiro, das finanças, que é Aristóteles, Política, e o próprio tratado do Aristóteles, o Tratado de Economia Doméstica. Alguns questionam se realmente foi um escrito do Aristóteles, mas há uma certa unanimidade que o livro 1 desse Tratado de Economia Doméstica teria sido um complemento, um tipo de adicional aí à parte da política que o Aristóteles fala sobre economia, sobre dinheiro. Então, são dois livros extraordinários. Um outro que eu indico é o Richard Foster. Esse é um dos meus prediletos sobre essa dimensão do dinheiro, sexo e poder dentro da espiritualidade cristã. Ele tem uma edição em português. Eu procurei, me parece que ela não está à venda nesse momento, mas você encontra ela em alguns sebos. Dinheiro, sexo e poder. Um chamado à renovação ética. Richard Foster. Mas vamos lá. A gente começa sempre partindo para a dimensão da pergunta, O que é o dinheiro? Um bem ou um mal? Senhor ou servo do ser humano? É interessante perceber que o dinheiro é algo assim de um poder assustador na vida do ser humano, Quantos homens e mulheres se submetem a ir ao extremo da humilhação por dinheiro, A gente vê constantemente situações onde as pessoas se colocam ao ridículo, como se diz, para receberem, para concorrerem a alguma coisa, a algum dinheiro, a uma quantia, a um valor. Mas também o dinheiro tem submetido o homem a tantos danos, corrupção, a tirar a vida de outros, coisas assim que a própria razão duvida quando desvenda, Filhos que se levantam contra pai por causa de dinheiro, pais que abandonam os filhos por causa de dinheiro, e se eu fosse listar, com certeza esse vídeo seria bem longo. Mas o que é que realmente acontece? Seria o dinheiro o mal soberano, absoluto,
que tem a possibilidade de destruir a alma humana de uma maneira que ela se torne irreconhecível, irrecuperável, ou simplesmente o dinheiro traz ao homem o poder, a gana, a força de pôr para fora aquilo que está dentro dele. Na verdade, o dinheiro é como se fosse um espinafre que faz com que o virtuoso haja com mais virtude. O destruidor tenha um poder maior de destruição. O honesto trate com honestidade o que é seu e do outro. O corrupto tenha cada vez mais um desejo maior de corrupção. Então, tem a ver com dinheiro ou tem a ver com a alma humana, com o ser humano? É um pouco disso que nós vamos refletir neste diálogo de hoje e eu espero que possa trazer para você alguma coisa assim bem especial no lidar com esse tema. A primeira questão a perceber é que o dinheiro é nada mais, nada menos do que uma representação. É uma representação, digamos assim, de uma convenção humana. O homem, ele cria o dinheiro como um meio, a priori, você vai ver isso em todos os manuais de economia, substituindo o escambo, né? A ideia de troca. Então, eu crio um elemento que simboliza o valor, ou um valor, e aquele elemento, portanto, substitui, né, alguma coisa na troca, na conquista, no acúmulo em relação a posse, bens, necessidades. É interessante perceber que a própria palavra dinheiro, né, vem ali de uma representação de uma moeda romana chamada denários. Que está aqui o seu símbolo, né, o seu símbolo na tela, para você perceber como era. E foi uma das primeiras representações onde a face de um imperador vai se fazer presente, né? É interessante que o nosso Senhor Jesus, quando aqui esteve, tomou uma moeda dessa e perguntou que face estava ali impressa. E então ele chega e cunha aquela clássica frase: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A César os valores instituídos por César, a Deus os valores instituídos por Deus. Mas vamos lá. A própria palavra dinheiro vem então de denários, que quando vai saindo ali do latim, né, passando para outras línguas, vai se aprimorando e chega a hoje essa pronúncia escrita que tem dinheiro. Então, o dinheiro seria a representação de um valor, né, de algo que foi atribuído por uma convenção, por uma jornada humana. E é interessante perceber que esse valor passa então a comprar, né, precificar, nortear a vida, a jornada, o tempo, a alma do ser humano. Agora, é interessante perceber que o Aristóteles, naquele trabalho Política, ele vai dizer que a relação do dinheiro está ligada àquilo que vai chamar de economia doméstica ou ao acúmulo. E como é interessante perceber que
já como ponto de partida, um dos primeiros pensadores que avaliou, né, digamos assim, a metafísica, a espiritualidade do dinheiro, pôde perceber isso, que o dinheiro ele pode ser um bem quando ele está atrelado, subordinado ao lar, à família e, consequentemente, à comunidade, porque a comunidade seria a junção de várias famílias dentro da ótica aristotélica. Então vejam, qual é a funcionabilidade do dinheiro, qual é a função do dinheiro, qual é o princípio do dinheiro? É justamente desenvolver um bem-estar familiar, é justamente desenvolver uma vida plena em família, né? O dinheiro estaria a serviço da família. Mas aí Aristóteles coloca que também o dinheiro pode estar a serviço do acúmulo. E aí ele passa a ser orientado por si só. É o dinheiro como um valor absoluto, né? A busca do dinheiro por si só, pelo acúmulo. O que mais à frente a igreja cristã vai falar de avareza, e que eu vou lidar melhor com isso no fim desse vídeo, desse episódio de hoje. Então, Aristóteles vai dizer que o dinheiro é um meio, ok? Só que esse meio pode estar a serviço de um bem subordinado ao lar, à família, ao bem-estar da família, ou ele pode se transformar num fim em si, quando a gente vai buscar o acúmulo. E olha só que quando a gente vai para esse aspecto do acúmulo, a gente pode pensar em poder, a gente pode pensar em exibição, né? Como também há um acúmulo bom, né? O Aristóteles vai lidar com isso também. É quando a gente usa este acúmulo, a gente usa esse dinheiro que juntou para promover o bem da cidade, para promover o bem do outro, o bem do próximo. Então, olha só, o dinheiro tem essa face de ser um instrumento, né, de ser algo que aponta para fora de si, ou ele pode se transformar num fim absoluto, no ídolo, né, e fazer com que a pessoa que o busca esteja de joelhos diante dele, daquilo que o Aristóteles vai chamar de acúmulo ilimitado. Agora, vejam o que ele vai dizer. O dinheiro constitui-se como um meio para manter a vida da família, podendo ser acumulado, mas com o fim de ser usado para o bem. Ou pode-se constituir-se como um meio em si, buscando o acúmulo ilimitado. E nessa busca pelo acúmulo ilimitado, termina-se perdendo a alma. É aquela parábola que Jesus conta do homem que tinha um celeiro e ele já não tinha como guardar, né, de tanta coisa que ele possuía. Então ele manda derrubar os celeiros para construir celeiros maiores para acumular, portanto, os seus bens, aquilo que ele iria, portanto, colher, né? E aí Jesus diz que aquele homem é tomado por uma pergunta. Essa noite vão pedir a tua alma. E o que você vai fazer com aquilo que você acumulou? Então, essa é a dimensão que, como ponto de partida da reflexão filosófica, Aristóteles vai estar
lidando com o dinheiro. Ele vai dizer: o dinheiro possui duas faces, e essas faces, elas podem ser abençoadoras ou podem ser destruidoras. É interessante porque nessa dimensão das duas faces do dinheiro, a gente vai perceber que essa é uma realidade presente sempre na história humana. Pegue a sociedade que for e você vai ver que o acúmulo sempre aponta para escolhas. E essas escolhas têm a ver com um benefício para todos, tem a ver com mais amor ao poder e a autodestruição e a destruição dos outros. Eu fico vendo, por exemplo, modelo de vidas que mergulharam em um acúmulo sistemático e ilimitado, na busca constante por mais, e perderam o sentido da sua existência. Políticos que, por exemplo, começam com um olhar vocacional e ideológico e, mediante dinheiro, mergulham em corrupção, em acúmulos, e esquecem todo o ideal, os sonhos que era primavera em seu coração na sua juventude. Assim também movimentos religiosos que começaram no desejo do evangelismo, de ver pessoas converterem-se, de estruturalmente ver uma nova realidade espiritual numa cidade, num bairro, num lugarejo. E essas marcas, né, foram tornando-se poderosas e deixaram de ser religiões para se transformarem em microempresas tantas vezes, em ONGs tantas vezes, que passaram à busca do acúmulo e do poder como sua finalidade. Assim vai. Essa dinâmica das duas faces da moeda, do que é de César e do que é de Deus. E que, de uma certa forma, não podemos viver sem. Ninguém pode viver com uma moeda espiritual apenas. Ninguém pode apenas acreditar que sua vida depende da moeda de César. Há uma simbiose. E nós precisamos aprender a lidar com estas duas faces da moeda. Então, o dinheiro, ele se constitui um meio, porém, ele pode tornar-se um fim. E essa é a grande luta de toda a humanidade. Não se ajoelhar diante do altar de Mamon. Foi isso, por exemplo, o que o nosso Senhor Jesus nos convidou lá no Sermão da Montanha a prestar atenção, né? Não se adora a dois deuses. Ou se odeia um e ama o outro, ou vice-versa. Ou ama-se a Deus e odeia-se a Mamon, ou vice-versa. E eu trouxe aqui a representação três representações de Mamon dentro aí dos últimos séculos na arte bem desenvolvida, na arte humana, né? A primeira delas é de uma pintora chamada Evelyn de Morgan. Foi pintado em 1909 e a representação de uma mulher, né? Você vê que é uma mulher profundamente bela, né? Apesar de vestida, mas as suas vestes beira a transparência, mostrando
a dimensão do seu corpo, e essa mulher implora por Mamon, para que adquira dinheiro, poder. Vejam que provavelmente o dinheiro está nas mãos de Mamon e ela implora, ela quase que rasteja, pedindo a provisão de Mamon. O outro quadro, né, é uma gravura de um dicionário, olha só, de 1863, representando Mamon, né? O Deus que tudo possui e que nada o satisfaz. O Deus que tudo possui, mas que nada celebra. É interessante que a representação de Mamon é sempre a representação de um ser que ama a posse, mas não consegue viver a felicidade da posse, do que possui. E quando você olha para o nosso tempo, você vai perceber que essa é uma marca assustadora dos nossos dias. Nós não sabemos mais possuir, ou melhor, usar o que possuímos. Nós estamos vivendo aquilo que Santo Agostinho disse que era a mais infeliz da postura humana. Amar o que deve ser usado e usar o que deve ser amado. Santo Agostinho dizia que a vida feliz é saber o que amar e saber o que usar. Mas, quando a gente vai para o nosso tempo, a gente percebe que as pessoas estão amando o que possuem. Estão amando o acúmulo, o excesso, e não conseguem amar as pessoas. E, no fundo, elas usam as pessoas. Mas vejam que a terceira representação de George Frederick Watts, é justamente um casal caído aos pés de Mamon. Eu fico imaginando que a representação de tantas famílias que entregam-se à busca da posse, do ganho, do acúmulo, né? E terminam mortas, destruídas, feridas, rompidas diante de Mamon. Então, vejam, quando nós colocamos o nosso coração em Mamon, estaremos sempre implorando por mais. Nada nos satisfaz, nada nos aquieta. Estaremos possuindo, mas não sabendo usar, porque nós amaremos o que possuímos. E, de uma forma muito plena, o final será cairmos aos pés de Mamon, destruídos em família, destruídos em sonhos, destruídos na vida como um todo. Então, eu trouxe essas três representações para vocês compreenderem o que o dinheiro pode fazer. Richard Foster vai dizer que o dinheiro ele toma o poder de uma potestade, né? Quando ele vai falar do lado sombrio. E nós vamos lidar com isso mais à frente. Mas olha, o que Lutero vai dizer, sim, aquele reformador cristão, alemão, ele vai dizer o seguinte: há 3 conversões na vida de um cristão, na vida de um ser humano. A do coração, né? A da mente
e a do bolso, né? É uma representação bem simples, porém de uma profundidade grandiosa. Porque muitos querem conquistar Deus apenas pelo bolso, acreditando que dar dinheiro numa instituição, que fazer o seu merchandising de filantropia no final do ano vai aquietar todas as coisas. Mas o coração é cheio de ira, de corrupção, a mente maquina o mal. Outros que acreditam que no momento em que eu dei o meu coração a Deus, eu posso aqui fazer qualquer bondade, qualquer oferta e tudo está bem. Mas o que Lutero diz é que há uma dimensão, há um tripé que sustenta a alma humana, que sustenta a vida humana. O coração, que seria ali a emoção, o afeto, a mente, que seria a razão, e o bolso, que seria a jornada econômica, né, do ser humano. Agora, vamos lá. Eu quero trazer para vocês duas coisas bem interessantes que foram lembradas por Richard Foster. E eu lembro que quando li pela primeira vez o Foster, acho que ali no final de 2008, 2009, por aí, me veio à mente um olhar tão reflexivo sobre a minha própria jornada com o dinheiro, com a posse. Porque nós vivemos tantas vezes de extremos. Ou queremos ser aqueles franciscanos, aqueles mendicantes, né, que joga tudo fora e vai viver pedindo esmola, acreditando que essa é a espiritualidade profunda, né? Eu até já fiz aqui diálogos sobre essa ideia de que a pobreza é o reino de Deus. Essa falsa ideia, essa falácia. Mas também a gente vive um tempo onde foi-se para o outro extremo. E a ideia de que Deus te abençoa, Deus está com suas mãos estendidas sobre sua vida quando você está prosperando, quando você está enriquecendo, quando os números estão se transformando em multiplicação, né? Então, a gente sempre caminha, né, nestas duas dimensões, né? O ser humano, infelizmente, é sempre assim, ou um extremo ou outro. E aí, Foster vai lembrar que, na verdade, o dinheiro, ele tem dois lados. Ele tem um lado sombrio. O que ele vai dizer que é o dinheiro como uma potestade. É o dinheiro quando ele toma forma. Ele deixa apenas de ser um meio, de ser apenas uma moeda de troca, de compra, de valor, cambiada. E passa a ser uma entidade que nos governa. A ideia da avareza, a ideia da confiança total no que eu possuo, no fruto do meu trabalho, porque o meu trabalho gera dinheiro e o dinheiro gera a minha vida. Alguém que vive a sua existência crendo que tudo depende do seu trabalho e do seu dinheiro é uma pessoa profundamente infeliz, né? Olha o que o Richard Foster vai dizer. O lado sombrio do dinheiro impede nossa relação de intimidade e de confiança, eu diria, com Deus e de amor com o outro. A gente passa
o tempo todo a estar preocupado sobre o amanhã, quando o nosso próprio Senhor Jesus nos diz: aquietai-vos, sabeis que eu cuido do amanhã, basta cada dia a sua medida. E vejam, não é um convite também à irresponsabilidade, não é um convite à preguiça, né? Não é um convite simplesmente a abandonar a busca, o trabalho, a conquista do dinheiro. É um convite a não tornar o dinheiro o seu senhor. É um convite a não permitir que esse lado sombrio, esse lado de potestade do dinheiro, de mamon, domine o seu coração. Tantas vezes nós já estamos totalmente de joelhos a essa lógica. Nós acreditamos que, se não for o nosso trabalho, se não for a nossa prática, nada acontece. E é interessante, sabe, que eu vejo pessoas que estão tão atreladas a isso, que mesmo quando tudo está bem, tudo está no lugar, elas começam a pensar no amanhã, elas começam a tentar mudar as situações para provarem que tudo é fruto de suas ações. Elas não conseguem aquietar, sentar à mesa e comer o pão da graça de Deus, da dádiva de Deus. Elas precisam sempre estar gritando: eu fiz, eu posso, eu sou. Então, olha só, esse lado sombrio do dinheiro precisa ser vencido. E o Foster vai colocar algumas coisas importantes para a gente meditar. Primeiro, ele nos convida a entendermos, a entrarmos em contato com os nossos sentimentos acerca do dinheiro. Porque para muitos de nós, ele vai dizer, o dinheiro é um obstáculo a ser vencido. Sabe? Por mais que nós falemos, que confiamos, mas na prática não, a gente está com medo. A gente tem medo de ser abandonado, de ser destruído, de não ter provisão, de o amanhã chegar e nos encontrar vazios, né? Então, o que é que a gente termina fazendo? Buscando garantir isso com a nossa própria força. Segunda coisa que o Foster vai propor, ele diz: por um ato consciente da vontade, deixemos de negar nossa prosperidade. Voltemos nossos olhos para o quadro mais amplo. Ao invés de nos comparar a outros que estão na mesma situação, de forma a sempre podermos nos considerar pobres por comparação, tornemos-nos cidadãos do mundo, olhando para nós mesmos em relação a toda a humanidade. E lembremos que a nossa situação é uma situação abençoada, porque boa parte das pessoas no planeta não possuem o que nós possuímos. Então, de uma certa forma, ele está dizendo: pare de olhar apenas para o que você ainda não tem, para o que você ainda não conquistou, de se comparar aos tops 10 de uma lista que você é 1000. Agradeça pelo que você já possui. A terceira coisa que ele vai colocar é: vamos criar uma atmosfera na qual a confissão torne-se possível. Muito de nossa pregação a respeito do dinheiro tem sido para condená-lo ou louvá-lo, mas não para nos ajudar uns aos outros nas questões de nosso relacionamento com ele. Então, passe a perceber que você não é meramente um monstro porque possui dinheiro, e nem também alguém esquecido porque não ganhou aquilo que deveria ganhar ou que gostaria de ganhar. Que você possa perceber que
Cada dia Deus está cuidando de você. E se você possui, que você possa agradecer a Deus por essa dádiva da posse. Agora, olha só. Quarta coisa, descobramos outras pessoas que estejam ao nosso lado na luta para atravessar o labirinto do dinheiro. Se essa pessoa for o marido ou esposa, acredito que seria o ideal. Juntos, nos aliamos para ajudar um ao outro a identificar quando o poder sedutor do dinheiro está começando a vencer. Então, busque ajuda de quem está ao seu lado e ele vai dizer, se for o cônjuge, ainda melhor. E reflita, por que eu estou tão desesperado em relação ao dinheiro? Por que eu me tornei uma pessoa tão avarenta? Por que isso tem destruído tanto a minha alma e o nosso relacionamento? Eu não consigo ter um tempo de alegria com você porque eu amanhã, sabe? Então comece a conversar, a dialogar, a abrir o seu coração, a expressar a sua dor e o seu medo. Em quinto lugar, olha só, descobramos maneira de nos manter em contato com as pessoas menos favorecidas, que possam ser instrumento, que diante daquilo que nós já possuímos, possamos abençoar outras pessoas. Sabe, às vezes eu vejo pessoas que conquistaram impérios, e sabe como é que estão gastando? Com penca de remédios depressivos, fechados, não conseguem se abrir para o exercício do amor, da piedade, do servir ao próximo, de gastarem o seu dinheiro num investimento pela vida do outro. Olha só, sexto, experimentemos o significado da renúncia mais profunda. E aí ele vai dizer, Abraão, foi pedido a ele que abrisse mão do próprio filho. Será que você consegue abrir mão de alguma coisa num sacrifício de amor a Deus? E sabe, às vezes quando isso acontece é num tom de desespero, e por isso que tantos charlatões se dão bem, porque eles conseguem fazer com que pessoas entreguem tudo por um sentimento de culpa. Mas que isso não seja por um sentimento de culpa, que isso seja por um sacrifício em amor, pela confiança e a dimensão de que Deus me abençoou tanto que eu posso abençoar outras pessoas. Então vença o lado sombrio do dinheiro, esse lado que te impede de se relacionar com Deus em intimidade e com as outras pessoas, entendendo que o dinheiro não domina você. O dinheiro é seu servo. O dinheiro é uma dádiva. Ele não é uma pessoa. Ele não é o seu cônjuge. Ele não é o seu filho. Ele não é a garantia do seu futuro. Por mais que se diga que ter dinheiro é bom. E não vamos negar, é bom. Ter uma segurança, um plano de saúde melhor, ter um carro. Não há nenhuma dificuldade nisso, a não ser quando isso é fruto de corrupção. Agora, é importante perceber que acima do dinheiro está Deus, o nosso Senhor, aquele que garante a nossa jornada, que cuida de nós, que nos possibilita acordar amanhã e ter a provisão do dia. E aí o Foster vai lidar com o outro lado, o lado luminoso do dinheiro. E esse lado luminoso do dinheiro é quando ele é um instrumento para abençoar nossa vida, a nossa família e outros. Quando nós compreendemos que aquilo que recebemos, aquilo que nos foi dado, é para abençoarmos também. Sabe, quantas pessoas estão descobrindo isso de uma maneira tão triste? Porque estão percebendo que
por mais que tenham acumulado, mas estão começando a viver os últimos dias de suas vidas. Salomão, quando escreve o seu último livro, Eclesiastes, ele faz uma reflexão sombria. Ele diz assim: juntei tanto e o meu genro vai gastar com a minha filha. Óbvio, não é também para a gente chutar o balde e sair por aí gastando tudo, feito aqueles míseros homens e mulheres que ganham fortunas e gastam e destroem em meses, quiçá anos. Mas sabe, nós precisamos entender que a dádiva da provisão é um depósito que Deus faz em nossas vidas para que sejamos também instrumento na vida de outros. Há um mito muito grande em relação à igreja primitiva. Ali, aquela igreja de Jerusalém, o relato do evangelista Lucas no livro de Atos, que todos que se convertiam vendiam o que tinham e juntavam dinheiro e viviam em plenitude, em comunidade. Mas não era isso o que Deus estava pedindo para aquela comunidade. A prova é que anos depois o apóstolo Paulo precisou fazer uma campanha para socorrer os cristãos de Jerusalém. E um dos motivos foi justamente isso. Eles não conseguiram desenvolver a provisão, o cuidado, o lidar com o que já tinham. O exemplo de boa administração foi o de Barnabé, que possuindo, usou o que possuiu para abençoar o avanço do reino de Deus. Mas foi um homem próspero, pleno, acolheu os cristãos na sua casa. O que falar, por exemplo, de José, que soube lidar com a provisão, com o período de bonança para administrar o período de seca. Esse é o lado luminoso do dinheiro. Quando nós sabemos lidar com ele para o bem, para a edificação, para uma jornada de plenitude, sabe? Entendermos acima de tudo que o dinheiro não é para ser amado, é para ser usado. As pessoas é quem devem ser amadas. Sabe, eu quero encerrar essa jornada falando um pouco sobre 3 aspectos que precisamos aprender a lidar quanto ao dinheiro: dízimos, ofertas e a filantropia. É interessante perceber que dízimo é uma das coisas mais surradas dentro da história atualmente, mas uma das mais necessárias. O dízimo é um padrão de oferta, de dádiva, né? A gente vai ver que não é uma questão judaica, porque Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, simbolizando que já era um aspecto da relação com o divino, com Deus Altíssimo. E de uma certa forma, é algo que iguala o rico, o pobre, porque mostra que aquela pessoa que recebe um salário mínimo, mas que dizima, tem o mesmo peso do que aquela que recebe
50 mil por mês e dizima. Na dimensão particular, é um ato de obediência, porque foi um chamado bíblico. Mas é também um ato de consagração, porque quando eu coloco no altar, eu consagro aquilo que eu fico. Eu digo a Deus, eu confio em Ti. E acima de tudo, é um ato de gratidão. Gratidão pela provisão. Gratidão por aquilo que Deus fez por nós. Mas há também a dimensão das ofertas, que é um ato ainda adicional, que é um ato onde no meu coração eu pondero a graça e a gratidão por algo vindo, por uma promessa que recebi, por uma bênção que recebi. As ofertas que elas são orçadas ou voluntárias. Ao ato também de filantropia, que é o dar sem esperar nada em troca. O ofertar aquele carente na busca de que ele seja suprido. O ato de benevolência do coração humano. Sabe, há uma guerra ideológica que vê aqueles que possuem dinheiro como um mal. Mas, quando nós olhamos tantas vezes para o coração de tantos que possuem, vemos bondade, benignidade. O problema é que se destaca muito os corruptos, aqueles que usam o dinheiro para destruírem as pessoas. Ou melhor, amam o dinheiro e se submetem à corrupção, à danação de suas próprias almas. Mas, quando nós olhamos para a história, e principalmente a história do cristianismo, está sempre marcado pelo socorro, pelo uso dos dízimos e ofertas, sempre para abençoar. Olha, por exemplo, a realidade do Brasil hoje. Vê o quanto as igrejas pentecostais, batistas, presbiterianas, católicas são instrumentos de socialização, de educação, de transformação na vida de dezenas, centenas, milhares de jovens e crianças. De como tantas vezes o que o Estado não faz, porque está sendo saqueado por homens que amam o lado sombrio do dinheiro, está sendo feito pela igreja. Há também corruptos, amantes do dinheiro, ladrões dentro da religião, sim. Mas eu digo sem medo de errar, é uma minoria diante da expressão de homens e mulheres, pastores, sacerdotes, missionários, vocacionados, músicos, que entregam a sua vida, o seu tempo e o seu dinheiro para abençoar outros na realidade da igreja. Que Deus te abençoe e que a sua vida não termine com um apego excessivo e desordenado a bens materiais e dinheiro. E que essa imagem, feita em 1485, não seja a expressão da sua alma, da sua vida. Alguém que guardou tudo, que entregou o que possuía nas mãos do devorador, e quando a morte chega, está ali,
magro, sem ter vivido. O perigo da avareza. Até o próximo Diálogos. Do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma?